Então, nós estamos aqui com o programa Rumo ao Trono, um programa aqui da Igreja de Deus em São José do Rio Preto. Nós estamos incentivando a intimidade com Deus. O que nós esperamos desse programa? Que você aprenda, que você pratique cada dia mais uma vida próxima a Deus, uma vida aí realmente de proximidade, sabendo ali, se sentindo cada dia mais próximo da pessoa de Deus, cada dia mais próximo dos propósitos de Deus para a sua vida. E como que a gente consegue essa proximidade com Deus, essa intimidade com Deus? Como é que eu me sinto filho de Deus realmente? Sentir que Deus está comigo, Ele me acompanha, Ele é o meu protetor, Ele é o meu salvador. Como que isso acontece, irmãos? Então nós temos as práticas espirituais. O que são as práticas espirituais, irmãos? São coisas que eu faço e que me aproximam de Deus. Então, a oração me aproxima de Deus. O jejum me aproxima de Deus. A leitura da palavra me aproxima de Deus. Então, você quer ficar perto de Deus, você quer sentir Deus próximo de você, então você pega a sua Bíblia, abra e leia. Né? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia Sagrada, você pode começar a ler ali pelos evangelhos, né? Leia Mateus, leia Marcos, Lucas, os evangelhos ali, que tem uma história fluida, né? Várias passagens da vida de Jesus. Então você vai, né, trabalhando essa questão para que você tenha essa intimidade, para você conhecer a palavra de Deus e desses conselhos extrair ali bênçãos para a sua vida. Ô, irmão Silene, a esposa do irmão Emerson, de Barcarena, a irmã já me falou isso acho que umas 2 vezes já. Realmente, irmão, obrigado. É o que eu vejo o sobrenome Poça, e eu me lembro de um ministro da igreja que tinha lá, se não me engano, no estado do Acre, o ministro Benedito Poças, e aí eu faço confusão. Mas muito obrigado, irmão Silene, é uma satisfação tê-la conosco, esposa do irmão Emerson, lá da cidade de Barcarena, no Pará. É uma satisfação tê-la conosco, irmã, muito obrigado. Continue aí na sintonia da nossa programação aí do Rumo ao Trono. E nós estaremos orando, sim, por toda a sua família. Então, irmãos, a gente vai nessas práticas espirituais. Claro que a relação com Deus, ela é uma relação espiritual. A gente não faz nada para se relacionar. Você não tem como pegar uma escada e ir no céu e falar com Deus. Mas tem coisas que a gente faz, sim, aqui na vida física, que nos aproximam dele. Então, a oração é uma delas. Orar nos aproxima de Deus. Então, eu já dei o exemplo aqui para vocês. Você vai ver um salva-vidas, né, com aquela roupa vermelha na beira da praia, com um apito na mão. Aquela pessoa, você tem certeza que ela sabe nadar. Porque ser salva-vidas significa que a pessoa sabe nadar. Ela sabe nadar para ela e para o outro, para tirar o outro da água que está se afogando. Então, quando a pessoa vê um cristão, quando você fala, eu sou crente, a pessoa sabe que você ora, que você tem uma vida de oração e que você também pode orar por ela, que está precisando de uma oração, de uma bênção. Então, se você falar, eu sou cristão, mas eu não oro, eu não gosto muito de orar, não sou de oração, então, na verdade, você não é um cristão. Assim como um salva-vidas que você fala, eu sou salva-vidas, mas eu não sei nadar, não. Mas como assim? Né? Não tem como isso acontecer. Então, você precisa dessa habilidade. Então, é por isso que nós estamos incentivando a oração. Ore, fale com Deus, procure ter uma vida de oração, porque isso faz de você um crente. E nós estamos orando especialmente aqui pelo Brasil, já faz algum tempo. Nós estamos orando pelo Brasil. A campanha foi iniciada pelo pastor Eugênio, na igreja de Colombo, no Paraná, e nós aderimos, né, prontamente aí à campanha. Estamos orando pelo Brasil, pelas autoridades brasileiras, estamos orando por várias razões, várias áreas do nosso governo, do nosso país. Né? Então, já estivemos aqui orientando os irmãos a orar pelos governantes, já mostramos as passagens na Bíblia, para orar pela segurança pública, orar pelo serviço de saúde, pela educação, justiça, eleições, economia, pela paz, para que o Brasil não entre em guerra, para que nós possamos ter, irmão, bênçãos aqui no nosso dia a dia, né? Oramos semana passada especialmente pelas eleições que aconteceram no domingo e continuaremos orando, irmão, pelo Brasil e pelas orações, pelo Brasil e pelas eleições até o final do segundo turno, né?
estamos pedindo para Deus abençoar o próximo governante, a pessoa que vai assumir dia 1º de janeiro, ou que vai assumir o novo mandato, ou que continuará o mandato, né, nas duas opções que restaram agora no segundo turno. Nós pedimos que seja a bênção de Deus sobre essa pessoa para governar o país com retidão, conforme os princípios da palavra de Deus. Muito bem, aqui, além também a irmã Janete, né, a irmã Janete Alves, ela é daqui de São José do Preto também, irmã do nosso presbítero Luiz, e está acompanhando aqui também a transmissão. Hoje ela deixou aqui um recadinho, paz do Senhor aos irmãos, né? Muito obrigado, Janete, muito obrigado por acompanhar, né? Você já me falou que está sempre acompanhando, e hoje aí deixou um recadinho para nós, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, e obrigado pela companhia. Muito bem, irmãos, então nós estamos agora passando para o próximo quadro aqui do programa, que é o quadro Ensina-nos a Orar. Nesse quadro, irmão, nós falamos sobre detalhes da oração, e nós estamos sempre mostrando um detalhe ou outro, uma coisa ou outra para você, para que você aprenda, né, para que você pratique a oração da forma como ela é recomendada nas Sagradas Escrituras. Então, nós estamos dizendo que a oração a gente faz a Deus, ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, veja, você vai orar, né? Você vai falar com Deus, você vai dirigir a sua oração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós oramos, nós falamos com Deus na nossa oração, nós nos dirigimos diretamente a Deus, né? Jesus Cristo diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Quando ele morreu, rasgou o véu do templo, e aí abriu o véu que separava, que fazia distinção. Somente o sumo sacerdote cruzava aquela barreira do véu para falar com Deus ali no Santíssimo, no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. E agora, irmãos, Jesus abriu esse caminho para que nós possamos falar diretamente com Deus. Mas nós, para falarmos com Deus, precisamos de um mediador. Aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só uma pessoa que faz a ponte entre Deus e os homens, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Temos passado aqui esse ensinamento para você. E aí nós oramos desse jeito por vários motivos, né? Então, eu oro a Deus, então, como Jesus ensinou no Pai Nosso, né? Pai nosso que está nos céus, eu oro hoje pelos governantes do Brasil, eu oro hoje pelos enfermos que estão passando problema de saúde, eu oro pelas pessoas do meu círculo de responsabilidade. Então, eu oro pela minha família, eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha cidade, onde eu estou inserido, onde eu participo, eu oro pela minha empresa, pelo meu patrão, pelos meus funcionários, eu oro pelos meus colegas de serviço, eu oro pelas pessoas que estão no meu círculo de convívio, onde eu tenho a responsabilidade de orar por eles, a Bíblia diz isso. Eu oro pelos pastores da igreja, para que Deus abençoe a pregação do Evangelho, a mensagem de salvação alcance as pessoas. A gente ora também agradecendo pelo alimento, a gente tem vários motivos de oração, em nome do Senhor Jesus. Então eu oro, Pai nosso que está nos céus, eu oro pelos nossos governantes, que o Senhor abençoe o resultado das eleições, em nome do Senhor Jesus. Pronto, você fez a sua oração usando essa metodologia, né? E aí nós falamos também da forma que você pode usar para orar. Então a Bíblia relata a oração de joelhos, as pessoas estão ajoelhadas, orando a Deus nessa posição. As pessoas estão usando véu, né? As mulheres usam véu, enquanto as mulheres cobrem a cabeça com o véu, o homem tira o chapéu para orar, né? Quando ele entra numa igreja, quando ele vai participar de uma celebração, é normal o homem retirar o chapéu, enquanto a mulher coloca o véu, está lá em Coríntios 11. A gente orar sozinho, entra no quarto, fecha a tua porta e ora. A gente orar em voz alta, né? A gente falar de maneira que outras pessoas também ouçam a nossa oração. A gente orar em público, né? Você vai agradecer o alimento, está lá no restaurante, você pode orar em público, não tem problema nenhum. Você orar na igreja, está todo mundo junto, não tem problema nenhum. Você orar de madrugada, você levanta de madrugada para orar, ou você orar em espírito, né? Ninguém está vendo, mas você está lá dirigindo o carro e está orando, você está no ônibus, está orando, está no metrô, está orando, está usando um transporte público, você está fazendo uma tarefa, uma atividade, o seu serviço e está orando, né? Está orando em espírito, na sua mente você está falando com Deus.
E hoje eu quero falar sobre a oração pelos filhos, né? Então vou ler aqui com você uma passagem que é do livro de Jó, né? Então eu vou ler aqui na Bíblia na linguagem de hoje, que o entendimento fica mais adequado, né? Em muitas passagens. A gente vai ver assim, ó, na Bíblia na linguagem de hoje fala assim, Jó capítulo 1, versículos 1 a 5. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó, ele era bom, honesto, temia a Deus, procurava não que fosse errado, e ele tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, tinha também um grande número de escravos, enfim, Jó era o homem mais rico do Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. As 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então, irmãos, olha só, o que ele está dizendo aqui no livro de Jó. Jó se levantava de madrugada para orar, né? Naquele tempo se oferecia realmente sacrifícios a Deus. A gente sabe que isso não é mais necessário, né? Porque Jesus foi o sacrifício final, foi o sacrifício supremo, né? Nós não precisamos mais matar um animal, oferecer um bolo, uma farinha, um vinho, alguma coisa na presença de Deus, porque o sacrifício perfeito, esse sacrifício apontavam para Cristo, e o sacrifício perfeito foi feito por Jesus Cristo na cruz. Então, hoje nós não temos necessidade de oferecer nenhum sacrifício, mas nós apresentamos sacrifícios de louvor, a nossa adoração, a nossa unção, a nossa oração a Deus de louvor, de agradecimento. E aí, irmãos, nós levantamos de madrugada e fazemos essa oração em favor dos nossos filhos. É essa lição que nós extraímos aqui de Jó, capítulo 1, verso 1 a 5. Jó levantava de madrugada e orava em favor dos seus filhos. E eu quero incentivar você a fazer isso. Você levante de madrugada e vá lá onde o seu filho está dormindo, põe a mão na cabeça dele e ora: Senhor, abençoa meu filho, faz dele um homem de Deus, faz dela uma mulher de Deus, abençoa meu filho com saúde, abençoa meu filho com uma sabedoria para estudar, para realmente absorver os conhecimentos que são passados na escola, abençoa meu filho para não se envolver com pessoas erradas, né, com nada que contraria a lei, nem a lei dos homens aqui, para ter problemas na vida. Então você vai orar pelo seu filho, para Deus dar fé, para que ele tenha caráter, para que seja uma pessoa de princípios no futuro. Então você vai orar, vai impor as mãos sobre a cabeça do seu filho e orar enquanto ele dorme, lá de madrugada, e vai fazer o teu sacrifício de louvor, o teu sacrifício de adoração, levantando de madrugada e impondo as mãos sobre os seus filhos. Quero incentivar você a orar com as crianças, quero incentivar você a orar com os adolescentes, quero incentivar você a orar com o filho adulto, já casado, vai na casa dele, você vai fazer uma visita para o seu filho. Filho, vamos orar aqui para Deus abençoar a sua casa, sua esposa, seus filhos. Vamos orar para Deus abençoar o seu marido, o trabalho de vocês. Vamos orar. Então, a Bíblia mostra, nesse exemplo de Jó, essa necessidade que nós temos de orar pelos nossos filhos. E é isso que eu quero incentivar você aqui hoje, né? A oração pelo seu filho. E nós estamos orando também, irmãos, né? Por exemplo, se você ora pelo Serviço de Educação do Brasil, você está orando pelo seu filho, né? Porque ele vai para a escola aprender as disciplinas lá do conhecimento e ele precisa ter a bênção de Deus ali também nos seus estudos. Quando a gente ora pela segurança pública, também estamos, né, pedindo que Deus abençoe, para que, né, haja policiamento, para que nenhuma pessoa maldosa encontre os nossos filhos. Então, irmãos, a gente sempre está pedindo, irmão, né? Quando você ora pelo Brasil, quando você ora pela nação, no fundo nós estamos pedindo para que Deus abençoe o país e que haja condições de vida melhores cada vez mais para nós, para os nossos filhos. Então, eu quero convidar você hoje, né? Caso você não tenha filhos, você é um jovem que ainda não teve filhos, ou você já é um adulto que não tem filhos, eu quero incentivar você a orar pelos seus sobrinhos, a orar pelas crianças que estão em volta de você, né? Ou outras crianças, outras pessoas que estão aí em fase de crescimento, adolescentes, que você dê essa contribuição também para essas pessoas que, tendo tenra idade, ainda com pouca idade,
também precisam da bênção de Deus, da direção de Deus na sua vida. Então, ore pelos seus filhos e ore também por outras crianças, os filhos dos seus vizinhos, os filhos de outras pessoas que você conhece, seus familiares, e todos eles também tenham a graça de Deus no seu dia a dia. Irmãos, é isso, chegamos ao final de mais um programa Rumo ao Trono, né? Estivemos aqui orando pelos pedidos que os irmãos trouxeram para nós, vamos deixar aqui anotado também. E mais à noite nós teremos o culto de oração, haverá uma outra transmissão a partir das 19 horas do nosso culto de oração aqui no Templo da Igreja de Deus em São José do Rio Preto. Haverá transmissão nesse mesmo canal que o irmão está acompanhando agora. Você está convidado a participar do culto de oração logo mais às 19 horas. E nós vamos encerrar o programa de hoje com a bênção que diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso programa Rumo ao Trono de número 15, em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco.